Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui, estou sozinha, mas tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes eu quero te fazer alguns pedidos. Primeiramente, você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Isso mesmo, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho que está aqui próximo e se inscreve, porque o conteúdo que nós temos produzido, que Deus tem feito aqui nesse canal, é um conteúdo que vai edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Então se inscreve logo aí no canal, aproveita também e deixa o seu like, isso mesmo, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos, com os colegas, com as pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus. Isso mesmo, semeie a palavra compartilhando esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você conhece. E nós queremos ter você mais próximo da gente. Então, siga a gente na rede social lá no Instagram, @baseadonavideira.oficial. Siga a gente nessa rede social para ficar mais próximo da gente, tá bom? E também tem as redes sociais minha, do Pastor Cláudio, de toda a equipe do Baseado, fica na descrição desse vídeo. Mas sem mais delongas aí, solta a vinheta J2! Eu gostaria de iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você tem provado as novidades de Deus? Você tem experimentado o algo novo que Deus tem para a sua vida? E eu quero te dizer uma coisa, Deus tem novidades para você, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Lá em Josué, capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus nos mostra um momento em que o povo hebreu está entrando na terra da promessa. E naquele momento cessa-se o maná, e eles, a partir daquele ano, comem do alimento, comem dos frutos que gera naquela terra, dos frutos que a terra produz. E olha, maná fala de provisão diária. Maná fala de cuidado de Deus. Maná fala do que Deus faz todos os dias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não tem só maná para a sua vida. Deus tem algo novo. Deus tem um fruto de uma terra prometida. Deus tem novidades para você. Então eu quero iniciar esse vídeo te dizendo que Deus tem novidades para a sua vida. Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra prometida para você e que você viverá dos frutos dessa terra, das novidades de Deus, daquilo que Deus vai gerar na sua vida, na sua casa, na sua família. E você precisa entrar nas novidades de Deus. Você precisa entrar e tomar posse da terra, daquilo que Deus tem para você. Mas por que será que a gente não consegue viver as novidades de Deus? Por que muitas vezes a gente se sente assim, nossa, mas eu não consigo viver, parece que eu ainda estou vivendo do maná, parece que eu ainda estou vivendo da provisão diária, todo dia acontece um milagre, ainda não estou conseguindo viver o extraordinário, não entrei na terra prometida, não vivo dos frutos daquilo que Deus ainda tem para mim. Eu quero falar de pelo menos 3 coisas que nos impedem de viver a novidade de Deus. 3 coisas que nos impedem de viver o extraordinário, de entrar no algo novo, de ter a novidade de Deus sobre as nossas vidas. E a primeira coisa é a falta de fé, a incredulidade. Isso nos afasta da novidade, do algo novo de Deus. Durante a trajetória do povo hebreu até entrar na terra prometida, aconteceram várias coisas. E uma delas foi que quando eles estavam saindo do Egito, que eles estavam diante da terra prometida, Deus pediu para que eles espionassem aquela terra, para que eles observassem a terra, para que eles olhassem como era a terra, para que eles trouxessem um fruto da terra, para que isso gerasse fé no coração deles, para que eles pudessem ver, nossa, olha a terra que Deus nos deu, é maravilhosa. Mas quando voltam os espias, a maioria deles volta com um relatório negativo. Eles voltam com um relatório de que essa terra, ela consome elas vai nos consumir, elas vai nos matar, porque os moradores, eles são muito fortes. Nós somos como gafanhotos diante deles, eles são gigantes, eles são poderosos. Nós não conseguiremos entrar nessa terra. Eles não conseguiram olhar para aquilo que Deus tinha para eles.
não conseguiram observar aquilo que Deus queria, que era a terra, que era maravilhosa, que produzia frutos e que os frutos eram tremendos, eram extraordinários. A palavra de Deus diz que um cacho de uva foi carregado por 2 homens, de tão maravilhoso que eram os frutos daquela terra. Mas os olhos daqueles homens, da maioria deles, estava voltado não para a promessa de Deus, não para aquilo que Deus podia fazer, mas sim para as dificuldades, mas sim para os problemas, para aquilo que era difícil. Então eles olharam e não conseguiram ver através dos olhos sobrenaturais, do extraordinário de Deus, mas olharam com os olhos naturais. E eles olharam para os homens, para os povos que estavam morando naquela terra e eram gigantes e eram poderosos, e não olharam para Deus, o que Deus tinha para a vida deles. E aí chega para as nossas vidas uma pergunta: será que você tem visto as promessas de Deus, crido naquilo que Deus vai fazer na sua vida? Ou se você tem olhado para as dificuldades, olhado para os problemas? Será que a incredulidade tem batido na porta do seu coração? Será que você tem crido nas promessas, naquilo que Deus vai fazer e no poder desse Deus? Ou se você tem olhado para as circunstâncias, olhado para os momentos que você tem vivido e tem dito: olha, não vai dar certo, não vai acontecer. A incredulidade é uma das coisas que nos impede de viver a novidade de Deus. Aquele povo que viu, que contemplou a promessa e que não creu e que decidiram que eles não conseguiriam entrar na promessa, realmente não entrou. Eles ficaram dando voltas no deserto e toda aquela geração, todo aquele povo que murmurou ali, eles morreram no deserto. Somente os filhos e Josué e Caleb que entraram na terra da promessa. Então veja como é a incredulidade, como pode impedir de vivermos as novidades de Deus. Cuidado com a incredulidade, cuidado com a falta de fé, cuidado com as palavras negativas, cuidado com o seu olhar para as coisas que você tem vivido, cuidado com o que você tem visto, se é naturalmente ou se você tem visto com os olhos de Deus. Veja com os olhos de Deus. Tenha a capacidade de acreditar naquilo que Deus vai fazer, no poder do Deus que você serve. Então, não permita que a incredulidade impeça você de viver as novidades de Deus. A segunda coisa que pode impedir a gente de viver as novidades de Deus para as nossas vidas é o medo. Isso mesmo, aquele povo foi, olhou, observou a terra e na hora que voltou com relatório negativo, com relatório de que haviam gigantes naquela terra, de que aqueles homens, eles são tão fortes que nós somos como gafanhotos diante deles. Isso gerou um medo no coração daquele povo. Eles ficaram com tanto medo que o desejo deles era voltar para o Egito. O desejo deles era voltar para a escravidão, voltar para onde eles tinham saído. Olha o poder que o medo tem de paralisar, de nos fazer retroceder. E o povo desejou voltar para o Egito. Olha, cuidado com o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo impede de viver a novidade de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem novidades para te dar. Talvez Deus tenha colocado grandes desafios diante de você, mas o medo tem te paralisado. O medo tem te impedido de viver as promessas de Deus. O medo, talvez, de se expressar diante de pessoas. O medo, talvez, de um desafio, de algo novo, de sair do seu trabalho, de abrir uma empresa, não sei. Talvez o medo tenha te impedido de viver a novidade de Deus. Mas hoje, não viva pelo medo, mas ande em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Tem um ditado aí, uma forma de falar que o povo tem: tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo, ele é um sentimento muitas vezes normal pra gente. Ele é um sentimento que nos dá um alerta de perigo, né? A gente tem medo porque é um meio de sobrevivência nosso, nós seres humanos. O medo é meio uma forma de nos proteger. Mas não deixe que o medo te impeça de viver. Não impeça de que você viva as novidades de Deus. Que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. O medo te impede de caminhar, o medo te faz tomar atitudes
que não são boas, o medo te faz falar aquilo que não agrada a Deus, dizer palavras de que você não vai conseguir, que vai ser difícil, então deixe o medo vai vir, gente, o medo vai acontecer na sua vida, mas deixe o medo e avance, tenha a coragem de avançar diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai vir o medo, mas você vai vencer o medo. Quebra o medo na sua vida. E a terceira coisa que nos impede de viver a novidade de Deus para as nossas vidas é a comodidade. Isso mesmo, a comodidade, a capacidade que nós temos de nos acomodarmos. Isso é natural do ser humano. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação e a gente se acomoda naquela situação. É normal muitas vezes isso acontecer. O povo de Israel, eles estavam diante daquela terra prometida e eles não acreditaram, eles fizeram uma falta de fé, eles tiveram medo e isso fez com que eles passassem 40 anos dando voltas no deserto. E foi aí, nesse momento, que o Senhor mandou o maná para eles, que era um sustento diário, para que todos os dias eles tivessem um alimento, era um cuidado de Deus. Só que Deus não tinha isso para a vida deles, não era isso que Deus queria. Isso veio por causa de uma sentença dessa situação de falta de fé e de medo. E eles passaram esses 40 anos rodando ali no deserto. Eles podiam se acostumar com isso. É natural do ser humano se acostumar. Ah, não, tá tudo bem aqui, eu já tenho meu alimento diário. Olha, a minha roupa não se estraga, os sapatos também não se estragam. Eu estou vivendo nas mãos do Senhor todos os dias. Então, para mim tá tudo bem, eu não preciso mais entrar na terra prometida. Isso poderia acontecer com o povo de Israel, com os hebreus. Eles poderiam se acostumar com aquela situação, para eles estava tudo bem. Poderia ficar naquele deserto porque estavam sendo cuidados pelo Senhor. Mas Deus tinha algo novo. Deus tinha essa promessa de uma terra prometida. Deus tinha os frutos daquela terra para aquele povo. E eles tiveram a coragem de enfrentar novamente aquilo. O medo talvez podia ter batido de novo na porta, a insegurança, a falta de fé pode até ter batido na porta, mas eles decidiram ter coragem. E isso acontece conosco. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida e a gente se acostuma com isso. Se acostuma com o que está acontecendo na nossa casa, no trabalho, na empresa, não sei, na sua família, nos negócios, no ministério. E você se acostuma com isso, isso vai se tornando normal e corriqueiro. Se acostuma com o maná, com a providência diária. Todo dia Deus está me dando a providência, está tudo ótimo. Só que Deus não tem isso para você. Deus não tem só isso. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. Deus tem uma terra prometida, com frutos para você, com algo maravilhoso, com a terra poderosa, maravilhosa, com frutos grandiosos. Então não se acomode. Não se acomode com o que você tem vivido. Não se acomode com a situação que você tem vivido. Creia e deseje, tenha a atitude de entrar na novidade de Deus. De entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha atitude, vá em direção àquilo que Deus tem. Sabe? Aquela atitude de dizer, olha, eu não vou mais viver isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Igual a atitude que Jacó teve ali, quando ele viu que ele estava meio acomodado com aquela situação lá na casa de Labão, sendo empregado. Mas chegou um momento que ele diz, olha, chega para mim, não dá mais, eu vou para a casa do meu pai, eu vou enfrentar esse medo. Isso mesmo, você vai tomar essa atitude hoje, vai dizer, olha, chega, eu não vou mais viver desse jeito. Não quero mais isso para minha vida. Deus tem algo novo para minha vida. Então, vai em direção àquilo que Deus tem para sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Viva as novidades de Deus. Viva o que Deus tem para sua vida. Creia nas promessas do Senhor. Deixa de lado toda a incredulidade. Deixe de lado e quebre agora com o medo. Não deixe o medo te paralisar. E também não deixe o comodismo ser algo normal na sua vida. Não viva na passividade, mas seja proativo, seja uma pessoa de atitude e siga em direção às novidades de Deus, na novidade que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra de Deus.
Creia que Deus tem grandes coisas para você. Eu sei, eu profetizo que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, gente, essa é a palavra e eu gostaria já que você continuasse aí compartilhando com os amigos, compartilha, deixa o seu like, isso mesmo, deixa aí logo o seu like. Se você não deixou ainda, deixa o like e a gente se vê aí na semana que vem, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, tenha uma semana abençoada. Um beijo e até mais, gente!